A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região. Palestra realizada por Samuel Costa com o tema A Importância do Estudo Espírita, do Paz e Renovação. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje com uma prece. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Nós escolhemos para a noite de hoje a reflexão acerca da importância do estudo e compreensão dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E nós vamos nortear a nossa reflexão com uma pergunta que eu gostaria que cada um fizesse a si mesmo agora. E a pergunta é a seguinte: como é que Deus é para mim? Um dos objetivos da doutrina espírita é arranjar meios para que nós possamos sintonizar verdadeiramente com Cristo. E a doutrina espírita não traz nem acrescenta nenhuma nova verdade ao Evangelho de Jesus. Ela traz, sim, algumas verdades que sempre estiveram no Evangelho e que nós não conseguimos enxergar. Então, o que a doutrina espírita vem realizar em nós? Qual a sua proposta? Ela vem exatamente clarear o nosso entendimento do Evangelho. Vem jogar luz nas páginas do Evangelho para que possamos compreendê-lo melhor em espírito e em verdade. Uma vez que, dada a nossa limitada compreensão, nossa limitada capacidade de abstração, nosso limitado entendimento mesmo, nós temos dificuldades de tirar o espírito da letra. E é o Espiritismo que vem, com sua ciência, nos instrumentalizar, nos dar as ferramentas e as chaves que nos permitirão esse melhor entendimento. Como diz Emmanuel, Jesus é a porta, Kardec é a chave. E nessa colocação de Emmanuel, quando se refere a Kardec, ele está referindo à codificação espírita, com as chaves que a codificação espírita nos oferece. Então é, portanto, a doutrina espírita que vai clareando o nosso entendimento. A doutrina espírita, com a codificação, vai trocando nossas lentes para que cada vez mais nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus. O Mestre Jesus, quando dizia: aquele que tiver olhos de ver, que veja. O que é esse olhos de ver? E é isso que o Espiritismo vem clarear e esclarecer para todos nós, ou pelo menos esclarecer para aqueles que desejam esse encontro com as verdades do Evangelho e da vida. Os enunciados espíritas vêm nos apontar: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, nos alertando a necessidade da busca dessa compreensão, desse entendimento. E é dentro da codificação que nós encontramos informações que são fundamentais para que ocorra essa ampliação de visão, esse ter olhos de ver e de ampliar o nosso alcance. Para tanto, nós contamos dentro das obras de Kardec com os princípios fundamentais da doutrina espírita. E a melhor capacidade de enxergar passa pela compreensão desses princípios. A doutrina espírita, à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita, esse nível de compreensão aumenta e se amplia muito. Então nós vamos entender muito mais a doutrina espírita à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Nós vamos conseguir e conseguimos enxergar coisas que antes nós não víamos porque nos faltavam as chaves. As obras de Kardec trazem para nós alguns princípios básicos de forma explícita, quais sejam. Lá Kardec vai falar da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados e da comunicabilidade dos espíritos. Mas implícito nas obras de Kardec, os princípios fundamentais que são, como dizemos, fundamentais para a sua compreensão. Esses princípios fundamentais, eles perpassam toda a obra,
se ligam, se entrelaçam em toda a codificação. E são eles que vão formar em nós, no nosso pensamento, no nosso psiquismo, nas nossas ideias, na nossa mente, a base de toda a compreensão que iremos aos passos alcançar. Esses princípios fundamentais são Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a vida futura, o plano espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos na nossa vida, a ação dos espíritos na natureza. Por não buscarmos estudar e compreender esses princípios, é que nós insistimos em querer, muitas vezes, adaptar e moldar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, às nossas verdades, às nossas crenças. Então o convite é refletir sobre essa necessidade de promover uma busca, esse estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita, para que assim nós possamos melhor entender, melhor enxergar e compreender os ensinamentos do Evangelho e melhor entender também os mecanismos da vida. Citando como exemplo dessa necessidade da busca e do estudo, nós podemos mencionar para a nossa reflexão o primeiro princípio que nós estamos sendo convidados a estudar, que é Deus. O que a codificação vem nos oferecer sobre isso? Às vezes nós perguntamos assim, o que é Deus? Ou perguntamos assim, quem é Deus? E nós fazemos isso ainda, essa pergunta dessa forma, devido à nossa falta de lucidez, à nossa falta de compreensão. Mas Kardec, que é o bom senso, na sua lucidez, utiliza o pronome relativo, e na pergunta da questão número 1 do Livro dos Espíritos ele diz, que é Deus? Então ele nem pergunta quem é Deus, ou seja, não pessoaliza Deus, e nem pergunta o que é Deus, nem materializa Deus. Deixa no campo da relatividade. E é aí que está o convite à reflexão, à necessidade do estudo, porque nós precisamos entender que relatividade é essa. E aí nós vamos explicar e encontrar dentro dos princípios básicos da doutrina espírita que essa relatividade tem a ver com a relatividade de compreensão de cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós enxerga Deus, vê Deus e concebe Deus segundo as suas próprias crenças, segundo as suas próprias concepções, segundo as suas próprias visões e, principalmente, segundo as suas próprias miopias. Nós ignoramos muita coisa ainda. E essa miopia nós vamos curando, nós vamos modificando à medida que nós vamos estudando, buscando cada vez mais e mais compreender. Então Kardec faz a pergunta, que é Deus? Deixando na relatividade da compreensão de cada um de nós, ou seja, cada um de nós compreende com o seu olhar, onde o seu olhar consegue alcançar. E aí, estudando esses princípios básicos da doutrina espírita, como Deus, como Jesus, como Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida e ação dos espíritos na natureza, vai ampliar a nossa capacidade de perceber o espírito da letra. A relatividade é de compreensão de cada um de nós. E nós vamos repetir, cada um vê o tema Deus ou qualquer tema do estudo da ciência espírita segundo as suas próprias crenças, segundo as suas próprias concepções, suas próprias visões e, principalmente, segundo suas próprias miopias. E nós teimamos em querer moldar a doutrina espírita às nossas crenças, às nossas certezas absolutas, às nossas convicções. Então Kardec, quando faz essa pergunta, ele faz porque compreende que cada um de nós, com seu olhar, aonde o seu olhar pode alcançar, vê Deus, compreende Deus e compreende os temas da doutrina espírita conforme o seu alcance. Cada um de nós está num momento evolutivo e está numa busca individual e intransferível.
Aí nós vamos citar os exemplos de quando lá no Livro dos Espíritos fala sobre os atributos de Deus, né? Falando que nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus porque nos falta um sentido, mas quando não mais tivermos o espírito obscurecido pela matéria, quando pela nossa perfeição nós houvermos nos aproximado de Deus, nós veremos a Deus e o compreenderemos. E aí lá no Livro dos Espíritos ele vai falar que a inferioridade das faculdades do homem não permite ao homem compreender a natureza de Deus. Ele fala assim, na infância da humanidade, o homem confunde Deus muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor as coisas, o âmago das coisas. Então, o homem faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a razão. Então ele vai pontuando para a gente essas questões no Livro dos Espíritos. E ele vai fazer lá na pergunta 12, Kardec vai perguntar aos Espíritos: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições? Aí os Espíritos luminosos vão responder: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, mas ele as entrevê pelo pensamento. Então aí nesse capítulo adiante, ele vai falar sobre esses atributos de Deus. E nós estamos fazendo essa pontuação para ver que como esse assunto Deus e tantos outros assuntos podem despertar em nós, olhar nessa direção e buscar muito mais do que as informações que estão ali na letra, buscar o espírito da letra. Então ele vai dizer assim: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. E nós? Nós somos eternos? Aí nós podemos pensar em cima dessa colocação do Livro dos Espíritos, esclarecendo que Deus é eterno. E nós? Nós somos eternos? Aí ele vai esclarecer que não. A codificação vai esclarecer que não. Os temas fundamentais da codificação espírita vão nos esclarecer que nós não somos eternos. Nós somos espíritos imortais. Eterno só Deus o é. Nós somos imortais porque fomos criados, tivemos um início, saímos das mãos de Deus, que é o Criador de todas as coisas, e então temos a imortalidade. Mas eterno só Deus o é. E é muito importante a gente aprofundar nesse tema e entender esse tema, porque entender isso é que vai fortalecer o nosso entendimento e a nossa fé. Mais adiante ele vai dizer assim: Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Aí nós podemos, com essa colocação do Livro dos Espíritos a respeito de uma das características, a respeito de uns atributos da divindade, que Deus é imutável, pontuar, refletir e pensar que quer dizer que as suas leis não mudam. Deus comanda, rege todo o universo, toda a criação, através de suas leis, que são perfeitas como Deus, que são justas como Deus. E nós podemos ter certeza que Deus é imutável, então as suas leis também não mudam. E que essa imutabilidade de Deus e das suas leis que garante a nós que nós podemos acreditar nele. A fé é o entendimento dessa imutabilidade. Crença é quando a gente espera que vai acontecer. Fé é quando temos certeza que acontecerá, porque é fundamentada nessa nova concepção que nós temos de Deus, nesse novo perfil que nós vamos traçar de Deus na nossa consciência, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa compreensão. Nós vamos sentindo essa fé à medida que vamos compreendendo através da evolução. Mas mais adiante ele vai dizer: Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria. E nós podemos também, em cima desse tema da imaterialidade, considerar como material que se altera, entender que essa imaterialidade nos garante que ele não mudará. E também isso fundamenta a nossa fé. Nossa fé em Deus, e nele nós podemos confiar. Por quê? Porque a matéria oscila, mas Deus não oscila.
Se achamos que ele oscila, nós temos que compreender que o que oscila é a nossa compreensão. Às vezes nós pensamos assim, Deus é tão bom para umas pessoas e tão, entre aspas, ruim para outras. Deus agracia uns e castiga outros. Não, Deus não é assim. Deus é perfeito. As suas leis não oscilam, ele é imutável, é imaterial e ele não oscila. Ele é perfeito. Se achamos que ele oscila, nós temos que compreender que o que oscila é a nossa compreensão. Aí vai dizer assim, Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. É muito importante compreender essa unicidade de Deus, por quê? Quando nós aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós, na nossa ignorância, ou seja, no nosso desconhecimento das coisas, pensamos que Deus se parecia conosco. E o que nós fizemos? Nós humanizamos a figura de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus se traduz nessa peculiaridade, na unicidade. Por quê? Porque cada um de nós, criados por Deus à sua imagem e semelhança, como Deus é único, cada um de nós também é único. Isso resolve muitas questões na nossa vida. Resolve muitos problemas na nossa existência, problemas psicológicos, problemas psíquicos, problemas mentais. Porque se Deus é único, eu sou filho de Deus, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, eu também sou único. Eu sou único. E essa unicidade também é responsável. Ela me coloca dentro da lei de causa e efeito, porque eu passo a ser responsável por tudo aquilo que eu faço. E sei que tudo aquilo que eu faço tem consequência. Somos únicos. Sentimos e pensamos unicamente igual a nós. No universo inteiro não existe ninguém igual a mim. No universo inteiro não existe ninguém igual a você, que sente, que pensa igual a você, que vê a vida, que entende a vida, que compreende a vida igual a você. Você é único. E esse ser único do universo que é você e que sou eu, e saber que no universo, e essa frase é muito importante ressaltar, no universo não existe ninguém igual a mim. E se eu sou único, o outro também é único. Assumir que eu sou diferente do outro e que o outro é diferente de mim, me traz a noção verdadeira de respeito. Jesus vem nos pronunciar a lei áurea que diz fazer ao outro o que desejamos para nós. Eu sou único. Eu desejo bem para mim. Então eu vou fazer para o outro que também é único aquilo que eu desejo para mim. E se ainda eu tiver dúvida, basta falar. Se fosse Jesus que estivesse aqui, como é que ele faria? É uma forma de acertar o alvo, acertar no nosso senso, no nosso julgamento. Então Deus é o único e Ele é o maior, Ele é a inteligência suprema, Ele é a causa primeira, causa primária de todas as coisas. Aí mais a seguir ele vai dizer, Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Isso é importante compreender porque nós também podemos fundamentar a nossa crença, nós podemos fundamentar a nossa fé na certeza de que Ele, Deus, é a maior potência. Deus está no topo de tudo e tudo está na coordenação de Deus. Ele vai falar assim no final, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Nós vemos que alguns acontecimentos da vida podem contradizer essa máxima, essa colocação. Isso porque cada um de nós percebe Deus a partir do seu olhar e, consequentemente, como nós dissemos anteriormente, cada um concebe Deus, percebe Deus a partir também da sua miopia. Se existe na vida, se existe na nossa vida alguma coisa que contradiz a bondade de Deus, a perfeição de Deus, a justiça de Deus, a unicidade, a onipotência de Deus,
a imaterialidade de Deus e a imutabilidade de Deus, se existe alguma coisa que contradiz isso, nós é que teremos que buscar a causa, buscar a origem, porque se não é justo, se não é bom, se não é divino, se a causa não está em Deus, e nós precisamos estudar e entender de onde isso vem. E a codificação nos aponta o caminho quando esclarece sobre as causas anteriores das aflições, quando esclarece sobre as causas atuais das aflições, quando fala do processo da reencarnação, quando fala da lei de causa e efeito, quando fala dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que vão nos fazer entender que se não é justo, se não é bom, não é divino, então não é de Deus. Nesses estudos que nós vamos encontrar as respostas. Deus sendo soberanamente justo e bom, nós precisamos buscar essa compreensão para trabalharmos os nossos passos na direção do melhor para nós. Compreender para estabelecer em nossa concepção esse novo perfil de Deus, trocar as lentes, criar essa imagem mais realista, mais verdadeira dessa grandiosidade que não cabe em nós, que é Deus. Então, para concluir nossa reflexão da noite de hoje, nós usamos aí o tema Deus, mas todos os temas que são temas da nossa vida cotidiana, nós podemos aplicar esse olhar, esse filosofar, esse refletir sobre os acontecimentos da vida. E se nós não temos as respostas, e se nós questionamos esses acontecimentos, se nós questionamos se é justo, se não é justo, se é bom, se não é bom, nós temos que buscar essas respostas no entendimento dos mecanismos da vida. E a doutrina espírita, as obras da codificação nos oferecem essas chaves, onde nós encontraremos todas as nossas respostas. Como nós sempre comentamos, a doutrina espírita nos convida a questionar e a perguntar, a cada um fazer o seu caminhar na direção da busca desse entendimento e dessas respostas. Então, se eu sou único, não cabe a mim impor as minhas certezas, as minhas crenças, as minhas convicções, nem a minha fé. Não cabe ao outro impor as suas certezas, as suas convicções e as suas crenças. Cada um vai fazer a sua caminhada individual na direção do seu entendimento, da sua compreensão e da sua evolução. Mas não há como evoluir sem conhecimento. E não há como adquirir conhecimento sem o estudo. E o material está aí à nossa disposição. Por isso a necessidade de estudar e, principalmente, como nos convida Jesus, a necessidade de vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Viver os preceitos de Jesus. Então fica para nós aí na reflexão da noite de hoje, concluindo, esse convite para o estudo dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que nós vamos repetir e afirmar, se o irmão, se cada um de nós empreender um estudo detalhado e reflexivo em cima desses temas, vão ampliar muito a nossa capacidade de enxergar a vida, mas dentro dos preceitos basilares da ciência, da filosofia e da religiosidade da doutrina espírita. Está nas obras da codificação estudos transversais, estudos que perpassam toda a obra, que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus. Compreender o espírito é fundamental para entender quem nós somos. Compreender o perispírito, compreender o processo de evolução, compreender o livre-arbítrio, compreender a lei de causa e efeito, compreender o processo da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, compreender a imortalidade da alma, quantas coisas isso vai resolver na nossa mente, no nosso psiquismo, nas fibras da nossa alma, compreender o que nos aguarda na vida futura para aqueles que estão encarnados e o que acontece na vida futura para aqueles que estão no plano espiritual, compreender o plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira, compreender a mediunidade, o intercâmbio entre os seres encarnados e desencarnados, entender como ocorre a influência dos espíritos na nossa vida. Quando Kardec diz, influenciam os espíritos na nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem
Isso é muito sério, nós precisamos compreender isso. A ação dos espíritos na natureza. Esses princípios básicos, estudados, refletidos e avaliados por nós, vão ampliar a nossa compreensão e vão nos tornar seres melhores. E nós vamos encarar a vida, as questões da vida, os problemas da vida, não mais como provas, nem como expiações, nem como dor, nem como sofrimento. Nós vamos encarar como oportunidades divinas e benditas de caminhar, de aprender e de evoluir na direção da angelitude que nos aguarda a todos, sem exceção. Deus é maravilhoso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o modelo e guia. A doutrina espírita, com as obras da codificação, são a chave para abrir essa porta que é Jesus. Cabe a nós realizar a nossa parte. Que Deus nos dê bom ânimo para estudar, para aprender, e que nós tenhamos a sensatez de nos posicionarmos na posição em que estamos de verdade, que é a posição de aprendizes e de alunos da vida. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Encerramos então com mais uma prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Assim seja. Muito obrigado a todos. Feliz vida para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Termina aqui a palestra do Paz e Renovação. Boa noite.